três pontinhos do lado do telefone vermelho ali no Google Meet? Onde? Do lado do telefone vermelho que desliga a ligação. Tem três Sim, sim. pontinhos vertical. Clica neles, depois clique em alterar. Acho que é alterar. Não. Change layout. Ah, tá em inglês? Change layout. Sim. Então é Spotlight. Spotlight. Onde é que está o Spotlight? Espera, é change layout e depois Spotlight? Ok. Isso. Já vi. Tá Certo. lá, tá lá. Agora, caso tu queira, né, para deixar a tela um pouco mais limpa, tu pode fechar ali. Além disso, no teu quadradinho, onde deve estar aparecendo o teu nome e Certo. tal, tu pode clicar em minimizar ali. Dentro dele vai aparecer minimizar se tu passar o mouse. Já está, já está. Perfeito. Então tá, ó. Obrigado. Tudo que eu fizer de contas e materiais, eu vou te mandar no WhatsApp depois, então não precisa copiar nada, tá? Tá bem, tá bem. Eu estava aqui a escrever, mas então tá bem. Não precisa, eu vou te mandar todas essas apostilas. Tá bem. Legal. E entre Obrigado. outros livros aí que eu tenho também, caso você queira. Beleza. Então a gente tem uma derivada, né, dos dois lados. Certo. Só que o que vai acontecer? Nós temos que ter em mente o que é que a gente quer como derivada. Aqui a ideia é ter a derivada de y dx. Então nós vamos derivar em x, certo? Certo. Portanto, a hora que eu derivo aqui, eu posso usar a regra da soma, né, e derivar os termos separadamente. Quando eu derivo 2x, daí você pode pensar na regra da cadeia, né? A Certo. derivada de 2x, de x ao quadrado, né, é 2x, Certo. vezes a derivada da função, que é o próprio dx. Ok? Ok, Quando eu ok. fui fazer isso com y ao quadrado é um pouco diferente, né? Porque eu estou derivando em x, então vai ser 2y, porque a derivada desse cara, vamos dizer assim, de modo geral, é 2y, né? Ele é Mas um espera só, monômio, né? só, Oi. só uma coisa. O dx vai dar. Certo. Uhum. Oh, Ele ok, vai ser ok. 1. Ok, Que bom, ok. né? Porque a gente está interessado em dy dx, não é mesmo? Ok, ok, ok. Então a ideia é essa mesmo. Beleza, então esse cara aqui fica 2y dy dx. Se tu parar para pensar, é a mesma estrutura da regra da cadeia, né? Certo, É a certo. função de u derivada, vamos dizer assim, e o du dt aqui. A gente pensa em Ok, regra da cadeia. ok. Certo? Então tá. Note que não dava para isolar o y aqui, mas o dy dx dá para isolar. Ok, ok. A hora que eu passo tudo para o outro lado, né, vai ficar dy dx, a derivada em y, menos x sobre y. Ok? Certo. Certo. Então, Ok. é isso. Vamos para a próxima. Outra ideia aqui. Novamente derivada dos dois lados. Note que aqui, como nós temos uma multiplicação, vai ter que utilizar a Certo. regra do produto. Certo. É só as regras da derivação que mudam, basicamente. Sempre atento ao fato que você quer isolar a derivada, né? Você quer isolar dy dx. Ok? Ok, e por exemplo, se eu quiser isolar o x, eu derivava pelo y. E isso, digamos que você quisesse o dx dy, né? Você teria que derivar em Certo. y. Certo. Eu vou fazer essa aqui e depois eu vou te pedir para fazer uma rapidinho, só para ver como é que é a tua aptidão, a velocidade com que tu faz, etc. Deixa eu fazer Ok, essa conta. ok. Beleza, vamos lá. Então, a gente quer encontrar dy dx. E note que não dá para isolar y. Não dá para eu deixar Certo. y sozinho. Tem um monte de termos com y aqui. Então, o que eu vou fazer é derivar dos dois lados. Certo. Bem, quem é a derivada de y a quarta? É 4y ao cubo Certo. dy dx, pois estou derivando em x, né? Então tem o termo da regra da cadeia, vamos dizer assim. Ok, ok. Agora nós vamos ter uma regra do produto, né? Então a derivada do primeiro, a derivada do x é o próprio 1, né? Vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo, vezes o primeiro normal. Então vai ficar dy dx. Ok? Certo. Esses aqui vieram desse cara. Agora, Ok. qual que é a derivada do ln? Se você olhar na tabela de derivadas, eu não sei se você tem ou se você decorou, a derivada é 1 sobre y, né? Então, Certo. 1 sobre y dy dx.
e aqui é Ok, zero. ok. Agora, note que temos o dy, dx em vários termos aqui. Então, para que a gente consiga isolá-lo, a gente tem que deixá-lo em evidência, né? Certo. Então, eu vou, por exemplo, pegar esse cara aqui e vou deixar todo mundo que está multiplicando ele dentro de um parênteses aqui. Então, a gente tem o 4y ao cubo, Uhum. temos o 3x daqui e temos o 2 sobre y. E eu posso passar para outro lado todo mundo que não tem dy, que no caso é só esse. Ele vai Ok, ok. negativo. Agora, olha só. Eu poderia simplesmente já pegar esses parênteses e passar dividindo, né? Certo. Mas eu posso multiplicar y dos dois lados. Porque esse y aqui fica muito feio aqui embaixo, né? Ok, ok. Só para simplificar, não é mesmo? Então vamos deixar dy dx igual a. Bem, se eu vou multiplicar dos dois lados, vai ficar y ao quadrado aqui, né? Certo. Esse cara, multipliquei por y e aqui eu também vou multiplicar. Então vai ficar 4y à quarta mais 3x. 3xy mais 2, certo? Ok. Pronto, tá aí a derivada. Note o seguinte, né? Normalmente nas derivadas implícitas, a derivada ela acaba dependendo de y também, né? É uma derivada de y que depende de y. Ok, ok, ok. Acontece. E, mas, por exemplo, só não sei se é uma pergunta estúpida, mas, por exemplo, depois para que é que me serve essa derivada do x de y igual a essa expressão? Oi, eu não entendi. Depois, depois imagino, de uma maneira prática, para que é que me serve a expressão de chegar ao dx de y isolado? É para a seguir? Por, por que fazer a derivada? Sim, sim. Bem, porque o problema estava pedindo, né? Ah, ok, Mas às ok. vezes a gente quer a derivada para entender como é que varia a função, né? Ok, Por ok. exemplo, se tu Tá faz a bom, derivada tá de uma circunferência, tu entende que. Bem, olha só, né? Quero te mostrar uma coisa. Isso aqui é uma curva de uma circunferência, né? Uma circunferência, óbvio. E aqui está o plano cartesiano. certo. E a gente viu que para derivar uma circunferência só é possível por meio da, da derivada implícita. Certo. E olha só o que acontece, né? Apesar de tu ter várias retas diferentes, tu nota que para determinados valores de x e de y elas vão ter inclinações perpendiculares, né? Olha só. Tu nota que essas retas são perpendiculares? As da Sim, esquerda são sim. perpendiculares, as da direita são perpendiculares. E tu lembra que existe uma relação entre os coeficientes angulares perpendiculares, né? Que é isso, né? Certo. Certo, Certo. certo. Agora olha qual que é a derivada. Derivada não era isso aqui? Isso aqui não é a mesma coisa que coeficiente angular? Então, realmente, tu tem, né, Ok. uma lógica, né, no, no que significa, o que tu obteve como derivada e o que significa a derivada, né? Tu sempre tem perpendicularidade quando tu tem simetria de valores de y e de x aqui, que é o que está acontecendo aqui, né? Entendeu? Ok, ok, ok. Então, de fato, faz sentido a derivada implícita. Tá bem, estou a compreender. Beleza? Então, bem, aqui é o caso mais óbvio, né, de importância. Beleza. Eu vou te pedir para fazer uma. Ok, Rapidinho. ok. Bem simples. Essa aqui é suficiente. Quando é algo que a gente fez também, tu pode usar como cola. Ok. Para fazer. Tu tem que encontrar a derivada de y dx, tá? Ok, ok. Mas é para fazer aí no Paint ou posso estar a fazer aqui à mão? Por favor, faça no papel e depois você pode me mandar uma foto. Ah, ok, ok. A dúvida é só falar. Ok, ok. Obrigado.
Ok, então deu-me dy dx igual a 3x ao quadrado sobre menos y. 3x ao quadrado sobre... Menos, menos y Acho que você sobre 1. esqueceu alguma coisa, tá? Ok, ok. Para mandar foto na Ahn, mesma, para tentar ver. provavelmente você esqueceu de fazer a regra do produto ali no XY. Ah, pois foi. É, derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro. Ok, espera então. E depois eu fiz tudo junto. Certo. E qual que é a resposta agora? Espera, ainda estou a fazer. Ah, certo. Só um minuto. E pá. Não sei se estou a fazer isto certo. Opa, não sabe se tá certo? Pá, supostamente está-me a dar 3y menos 3x ao quadrado sobre 2y menos 3x menos 3x. Ah, agora sim, essa é a derivada. Ah, Muito esta bem. então tá bom. Isso. É Então, para com isso em tirar mente. foto. Bem, não, é, se tu falou, chegou na ok, resposta, ok, então aí tá tá lá. certo. Vamos ver agora para duas variáveis, né? Deixa eu Certo, certo. colocar aqui para duas variáveis, ou mais, né? Duas ou mais. Sim. 107. Então tá. Tu viu a motivação, tu viu que a ideia é derivar dos dois lados, isso para uma só, né? Agora, derivada de função implícita, às vezes a gente tem, principalmente nessa parte do assunto aí da tua lista de exercício, funções com várias variáveis, né? X, Y, Z. Então aqui é um pouquinho diferente. Ainda segue aquela lógica de que tu tem que derivar dos dois lados, que tu vai ter uma função com todas as letras, né, como derivada, mas aqui tem uma fórmula um pouquinho mais simples, então, de fazer. Ó, a tua derivada, por exemplo, a dy dx, ela pode ser Certo. obtida da seguinte forma. Tu vai pegar a função, veja que a função ela pode ser uma função de mais variáveis, né, que é o que ele está dizendo, f de xy. E Ok. isso ocorre com bastante frequência, né? Por exemplo, nós estávamos vendo a equação da circunferência agora há pouco, né? Certo. Como é que eu escreveria a f de xy dela? Eu faria o seguinte, eu passaria o x ao quadrado e o y ao quadrado para o outro lado. É assim que eles fazem, olha Ok. só. Por exemplo, isso aqui tudo é uma f de xy. Essa aqui deve ser a equação de um hiperboloide, alguma coisa assim. Isso aqui é o f de xy, isso que eu selecionei. Ok, Né? ok. Então, tu sempre tem que dizer que teu f de xy é igual a zero. Então, tu isola tudo. Aqui, ó, a equação aquela circunferência que a gente estava vendo. Né? Isso aqui é um Ok, f de ok, xy. ok. Então, tu vai, deriva parcialmente em x. Tu sabe derivar parcialmente? Sim, sim. Mais ou Certo. menos, mas sei.
Derivada parcial considera todas as outras incógnitas como se fossem constantes. Certo, Então, certo. aqui tu vai derivar em x parcialmente, aqui em y parcialmente. Veja que é o inverso, né? Que é dy dx. E tem que ser, Ok. né? Porque pela regra da fração, né? Da divisão de fração, a de baixo multiplica invertido, né? Então ficaria o parcial de y em cima, né? Certo, certo. Então faz todo sentido e tem que tomar cuidado com o sinal aqui. O sinal é negativo, tá? Ok. Certo. Então, por exemplo, essa aqui. Para encontrar essas derivadas parciais, tu já tem a tua f de x, y, z aqui. Então, a primeira seria a derivada em menos, né? A derivada em x sobre a derivada em z. Aqui ele faz Ok, ok, separadamente a ok. derivada em x, em y, em z. E aqui ele coloca cada um das coisinhas, ó. Ficou desse jeito. Caso tu queira, Ok, né? Tu ok. pode desaparecer com esse z aqui. Né, ó. Por quê? Porque tu tem a tua f ainda, né? A tua Certo. f era essa. Isso aqui é igual a zero, então tu pode isolar z. Só tem que ficar atento se daí tu quer só a parte positiva, né? Que é o que ele pegou aqui. Ok, ok, ok. Então, mas é uma questão de estética, não precisa, né? Para encontrar a derivada é isso. Então tu decorou essa fórmula, tá resolvido. Decora também o que é f, pronto. Ok, ok, estou a perceber mais ou menos. Acho Legal. que depois com o exercício é mais fácil. É. Uh, tudo bem. Existem umas situações um pouco mais complicadas, elas aparecem com alguma frequência, que é o caso aqui, ó. Digamos que a gente queira a derivada parcial em x. Só que a gente sabe que a nossa f, ela não depende diretamente de x ou de y e de z, mas sim de dois parâmetros, como u e v. Então, tu pode obter a derivada em x aqui como uma regra do produto com regra da cadeia aqui, olha só. Né, a derivada parcial em x é del f del u del u dx, mais del f del v dx, porque u e v dependem de x, ó. Sim, sim, sim. É basicamente a regra da cadeia normal. Isso, para mais variáveis, né? Exatamente. Sim, sim. Então tem essas duas coisas aqui que a gente aprende nessa parte de derivada implícita, depois já vem listinha de exercício. Legal. Vamos fazer alguma coisa lá da tua lista? Ok, ok. Ver se a gente Era consegue. o que eu estava a dizer era logo na primeira linha, o 1A, que mete logo a função implícita para perceber como é que eu faço isso, porque depois eles metem vizinhanças e epá, eu fiquei um pedacinho perdido. Tá, qual é a questão? É um A. 1A. Sim, sim, G é de classe 2. Ah. logo a primeira. Mostre que E define implicitamente uma função f que transforma cada xe numa vizinhança 2, numa vizinhança 3. Caramba, aqui já é outra coisa, hein? Tem que ver primeiro o que é uma função de classe C2, né? Ah, Acho que essas. uma de classe Diga. C2, pelo menos o que eles nos dizem é que tem que, pá, basicamente que aceitam duas diferenciáveis. Ou seja, que é derivável duas vezes, que aceita o F' e o F''. Certo, tá bom. Daí ele fala sobre a função num determinado ponto e que a função e que a derivada dessa função nesse ponto é diferente de 0,0. Cara, tinha umas regras bem chatas quanto a isso. Eu lembro de ter visto recentemente. Mas com detalhes assim tá complicado. O que ele pede na mostre que E define implicitamente uma função f que transforma cada xe numa vizinhança 2. O professor fez isso em algum lugar? Pá, ele fez, só que eu neste momento não estou a assistir às aulas porque pá, estou a trabalhar, então não tenho tido tempo. E eu não tenho Mas a resolução. ele não te deu a resolução? Tá no mesmo. Tá no mesmo. Não tem a resolução mesmo, tem só os toques de correção. Não sei se ajudam. Porque eu não cheguei a fazer o midterm. Eu só tenho acesso aos materiais, mas depois vou para o exame diretamente. É, cara, porque esse pedido ele tá muito teórico, sabe? Não é uma conta para tu resolver, é mais uma teoria assim.
Ok, ok. Daí tá complicado, sabe, para fazer assim do nada. Se tivesse um exemplo parecido, ficaria legal para entender a ideia que o professor quer, mas assim, do jeito que ele pediu, tá meio estranho. Queria fazer, mas ele E define uns depois, negócios meio esquisitos aqui. não há problema. E depois como é que então eu faço para estudar para estas questões? Ah, teu professor não passou nenhum material, nenhuma apostila, nada do gênero? A que eu tenho aqui não, porque eu não estou a seguir as aulas. Certo. Bem, eu tenho um livro aqui que eu posso te passar. Eu acho que deve ter isso lá. Apesar de Ok, ok. que é bem teórico isso aí, mas eu acredito que tenha lá no livro. Ah, eu vou te passar agora esse livro já, antes que eu me esqueça. Pois, o problema de que eu estou a ter é que isto é coisas mais teóricas, não é tanto de cálculo e pronto, fica assim meio atrapalhado. É bem atrapalhado isso aqui mesmo. Mostra que define implicitamente uma função f que transforma num y numa vizinhança de 3. Eu não estou entendendo essa pergunta, tá muito estranho. Pá, basicamente era esta a função implícita. Eu tenho os PowerPoints em que eu expliquei isto, não sei se ajuda. Ah, isso ajuda bastante. Se puder Ah, me ok. enviar. Posso. Ah, aqui está. Só um minuto. Sem pressa, eu vou no banheiro rapidinho, tá? Ok, ok.
Certo, voltei. Parece que recebi um arquivo aqui, vamos ver. Eu, mas eu mandei um PDF que é o que eles usam nas aulas para explicar. Certo. Vamos seguir a ideia do teu professor, então. Ok, ok. Não tem muito texto aqui, né? Pois, o problema é esse. Dado uma equação, se existem condições que nos garantem aquela condições do teorema da função inversa. Pertence a C1, um determinado ponto é zero, o jacobiano é não nulo. Eu acho que é o nosso caso aqui, né? Essa frase. A gente não conhece a expressão analítica, a gente tem uns pedaços só ali, Ok, naquele ok. enunciado. E ele quer saber o valor da derivada num determinado ponto, só isso. E ali no nosso problema, ele não está pedindo exatamente isso. Ele está pedindo que transforma cada XZ numa vizinhança de 2. Mas, por exemplo, o que é que isso quer dizer, tornar numa vizinhança de 2? Pois é, me parece alguma coisa do tipo uma circunferência centrada em 2, assim. Ok. Mas eu queria ver justamente isso, algum exemplo aqui desse conteúdo, né? Esse negócio de usar jacobiano para encontrar esses... Eu nunca vi disso. Nem no livro que eu te mandei tem. Caramba, que coisa doida. Que curso você faz? É gestão. É Nossa, normal. que Pois, desnecessário. Não precisa de tudo isso, definitivamente. pois. Caramba. Cara, sinceramente eu não entendi isso aí. Seria legal se o professor tivesse feito um exemplo parecido, assim, porque o que ele tá É pá, pedindo é um negócio muito teórico, cara. eu posso procurar e depois ir para a próxima aula, não há problema. Certo. Bem, senão a gente vai perder um pouco mais de tempo aqui numa conta que não vai nos levar em nada. Tem alguma outra coisa ali da tua lista que tu esteja interessado em resolver? Sim, era a função inversa que. Tá, espera, espera. Só um minuto aqui à procura. É no exercício 2. ahm, ahm, que eu tenho que mostrar que a função f é invertível no intervalo. A função f é inversível em 0,2. Se tu puder mandar o slide que o professor Posso, ensina a posso. inverter. Ele só quer que prove que é inversível, né? Ele não quer exatamente que tu encontre qual que é a inversa. É assim, depois eu posso mandar todos os slides que eu tenho, que depois assim é mais fácil, penso eu. Se puder mandar todos, eu agradeço. Ok, ok. Depois no final eu mando com mais calma, pode ser. Beleza. Teorema da função inversa. Aqui nos deu algumas informações. Vamos lembrar as informações que ele nos deu. Falou que a classe é C infinito. Certo. Falou qual é o f de 0, o f de 1 e a derivada do f de 1. E falou que pertence ao intervalo de 0 a 2, tal que 0 é menor que a derivada no x menor que 4. A derivada está entre 0 e 4 nesse intervalo. Agora, vamos lá.
F é invertível só se for injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, ou seja, bijetiva. Né? O que é uma Certo. função ser injetiva e sobrejetiva? Né? Ela ser injetora é tu ter um valor específico para cada valor de y específico para cada valor de x. Ok. E outro é você ter o teu contradomínio ser igual à imagem, basicamente isso. Ok, Então, ok. uma função objetiva segue essas regras. Agora, eu acho que ele está mostrando que essas funções aqui elas são bijetivas porque o contradomínio é igual à imagem aqui, tipo, a reta, essa reta aqui, ela tem como domínio imagem todos os reais, né? Isso é uma Certo. condição ali para ser bijetivo. Então, o problema é que aqui ele está dando a função, né? Ali no exercício ele não está dando a função, Pois. né? Ele está só falando genericamente, assim, de um intervalinho onde ela existe, mas não exatamente ela. Né? Daí aqui para encontrar a inversa, aqui está o teorema. Estritamente monótona, contínua no intervalo, a inverso de f, se a derivada de f não existir for diferente de zero num ponto x1, é o nosso caso lá, né? A derivada é 2, né? Ela é diferente de zero. Que pertence a esse intervalo e o ponto pertence. Então a derivada g' também existe, é diferente de zero. Tá, tudo bem. As duas derivadas são inversas uma da outra. Bem, tudo bem, mas ele não falou nada sobre o x aqui. Né? No nosso exercício, né? A gente provavelmente vai precisar de outras informações. Epá, aqui nas soluções do teste, ele está a dizer que nós podemos ir ao. Tem duas opções, está em baixo, não sei se consegue abrir aí. Que é basicamente podemos ir por ela ser injetiva em 0,2, depois sendo fx maior que 0. Só que não, pá, não percebo esse palavreado todo. Talvez só esse fato ali dela ser bijetora já é suficiente, né? Ela ser inversível. Pois. Acho que era isso só. Esse é o argumento. Dizer que o teorema afirma que uma função bijetiva, né? O problema é que posso estar enganado, mas ele está falando da derivada aqui. Né? Não está falando. Aqui ele sim está falando da derivada. Não está falando da função em si. Eu acho que a função em si que devia existir nesse intervalo aqui. Agora, se a função e a derivada existe, né? Daí já é outra história. Beleza. Teorema da função inversa. Aqui é alguma coisa que envolve a derivada, olha só. Parece que é mais o nosso caso. Uma função Ok, ok. contínua de classe C1. O fato é que o nosso não é de classe C1, né? Classe C é infinito lá. Com a filinha para tudo, então, objeção a B. Função também. Gelinha. Se aquilo for injetivo, né, vai ser inversível, vai ser simplesmente 1 sobre 2 a inversa, mas não sei. Porque ali a gente tem a derivada, né? Mas aqui está a prova. Quando a gente olha para o gráfico, as coisas ficam um pouco mais claras. Né? Pois. Inverter é simplesmente girar 90 graus o gráfico, né? Se isso fazer Ok, manter ok. a característica de função, que é, na prática, não cortar dois pontos, passar uma reta vertical, né? Ok. Então, por exemplo, a função x ao quadrado, ela não pode ser invertida de forma natural, né? Só se tu estiver considerando, por exemplo, só o lado positivo, né? Porque se tu inverter x quadrado como um todo, tu vai ter uma Vai. espécie de parábola para o lado, assim, né? Virado para a Certo, direita. certo. E daí tu vai ter dois valores de y para o mesmo valor de x, isso não é uma função.
Então, Ok, e ok. ela não é uma bijetora, né? A função x quadrado. A função x quadrado ela não é injetora, no caso, ela é só sobrejetora. Ok, ok. Acho que isso é para começar a entender o que é uma função inversa, acho que isso é bom. Ok, ok. Mostre que essa funçãozinha ali é injetiva para todo x pertencendo a R. Então, estritamente crescente, ela só cresce. Bem, isso aqui meio forte, né? Mas a derivada é só crescente mesmo, se a gente tiver interessado. É que aqui só sai positivo, né? Então ela é sempre maior que zero. Ela é monótona porque ela não tem mudanças abruptas, né? Ponto de máximo, de mínimo, coisas assim. E ela é inversível. Estamos falando dessa aqui, né? Calcule f de 10, tá? Para encontrar a derivada da inversa em 10, ele simplesmente disse que a função é 10, achou 2 e pegou esse 2 e jogou no inverso da derivada. Essas propriedades aqui, se decorar, é mais ou menos isso só, né? Então, para isso, tu só tem que Ok, provar que a função é inversível, né? Uma vez que tiver provado que ela é inversível, é só tu fazer o inverso da resposta ali mesmo, né? Então, para ok. ser Ok. inversível, tem que seguir essas regras, certo? Ok, e como é que. E para provar é só seguir aquelas regras do teorema. Se tu tiver a equação, sim, né? O problema é que lá no exercício, por exemplo, tu não tem equação, tu só tem alguns fatos, Pois. né? Agora, aqueles fatos vamos dizer assim, eles afirmam isso aqui? Essa é a grande questão, né? Afirma que é sempre crescente no intervalo de interesse, afirma que é sempre monótono, Ok, ah, ok. né? Bem, a derivada dentro do intervalo é positiva, né? Isso significa que ela é sempre crescente. Ok, ok. Agora, a derivada, o valor da derivada entre 0 e 2 é positivo sempre, é entre 0 e 4, então é positivo sempre. Ou seja, ela é monótona, porque ela não tem ponto de máximo ou mínimo, né? Se tu voltar lá no enunciado da 2, né? Olha Sim, lá a sim. última bolinha lá. Sim, sim, estou a ver. Pertence a x, dentro do intervalo 0,2, tal que 0 menor que a derivada, menor que 4. Ou seja, a derivada dentro desse intervalo, ela é sempre positiva, então ela é monótona. Não tem mudança de ponto de máximo, ponto de mínimo, etc. Certo. Então, tá aí o argumento, né? Ok, Acho que o argumento é isso. esse. E apenas isso. Tá bem, já percebi. Ok. Beleza? Ok, Acho já. que com isso a gente Sim, conseguiu sim, argumentar já. lá. Agora vamos para B. Considere a f', a função cuja existência provou em A, recorrendo ao polinômio de Taylor de grau 1, que aproxima f invertida numa vizinhança de 3, obtém uma estimativa de f de menos 1 a 2,5. Conhece o teorema de Taylor, o polinômio de Taylor? Sim, sim, só que eu já não me lembro da fórmula, tenho que ver. Bem, isso aí. É aquela derivada em sequência que tem o fatorial, né? Deve ter em algum Sim, lugar sim, bonitinho exatamente. aqui. Bem, se não tem, a gente coloca lá no Paint. Deixa eu pôr para você. Mas eu acho que também tenho slides do Polynomial Taylor. Estão aqui. E depois no fim eu mando estes slides todos. Então, uma função qualquer, ela pode ser dada como f de um ponto que tu está interessado, né? No caso, ele não está interessado em zero ali. Então, a gente tem que colocar, bem, vamos chamar de x0, né? Certo. Mais a tua função, né? Derivada em x menos x0, um fatorial, mais derivada segunda de x0, né? Aquele x0. X menos x0 ao quadrado, sobre 2 fatorial e assim vai. Ok, sempre sucessivamente. Isso. Ok. Então, no caso, dependendo até onde tu quer, né?
Então, o certo, grau de precisão, normalmente a gente quer até segunda ordem, porque a gente está interessado numa região assim, de uma região específica, né? Por exemplo, digamos essa função esquisita aqui, né? certo. A gente poderia querer, por exemplo, estudo em torno desse ponto de máximo. Essa Ok, função ela é toda estranha, né? Ela tem uma equação esquisita, mas esse ponto de máximo pode ser, vamos dizer assim, aproximado de uma equação de segundo grau, certo? ok, ok. Sim, sim, porque é Então, por uma isso que a parábola. gente vai até a segunda ordem, porque aparece o x ao quadrado, né? Olha só. Ok, já percebi. Tá bom. Isso. Certo. Então, eu acredito que seja até aí. O problema é que o enunciado não nos deu até a segunda ordem, né? Então, talvez a gente tenha aqui só até a primeira. Ele nos deu derivadas até a primeira. Né? Ele quer ainda que a gente aproxime da f de 2,5. E ele nos deu a resposta da f inversa de 3, né? A f inversa de 3 é 1, de acordo com o enunciado, Ok, certo? certo, certo. E agora, como encontrar a f inversa de 2,5? Isso é uma pergunta bem interessante. 2,5 está num, vamos dizer assim, perto do meio do caminho entre os dois, né? Ou a gente vai chamar de um delta x, né? Sei, tem que ver aí qual é a Ok. ideia do teu professor para esse tipo de problema, né? Eu vou mandar os slides do Pedro na tela. Porque às vezes ele tá querendo que só diga que o 0,5 é um delta x, entendeu? Daí tem um monte de expressão que tem isso. Uh, Polinomios de Taylor. Vamos ver o tipo de exercício que ele resolve aqui. Opa. Até aí tudo bem, tá falando as mesmas coisas que eu ali. Eu acho que ele quer de grau 1 aqui mesmo, hein? Senão vai ficar muito esquisito aqui. Ele disse que o polinômio vai ser. Bem, isso aqui é um fato, né? Mas para isso a gente vai precisar de alguns valores. Talvez ele queira só de grau 1 mesmo, para ele ter feito um slide só sobre isso. Que daí já vai ficando muito complexo aqui mesmo e a gente não tem esses dados, né? Em nenhum momento no enunciado da 2 ele falou sobre derivada de segunda ordem. Não, não, ele no enunciado mesmo ele diz que é de grau 1. Tá aqui. Ah, é? Não lembro de Sim, ter sim. lido isso, mas tu disse. Certo. Então tá, né? Então é simplesmente fazer essa É só, formulinha ali, né? é só aplicar, não é? Só aplicar, só aplicar. Ok, ok. Beleza? Bem, o que mais nós temos então? Vamos ver aqui. Tem alguma outra questão? Já que está faltando pouco tempo, quero te dar ideias assim, sobre as outras questões para poder começar sozinho. Ok, ok. Uh, podemos fazer a seguir então, agora tipo ver a ser. Pá, porque era mais era a situação das funções inversa e da função implícita. A Vamos C, você fazer, disse? 2C? sim, sim. Vamos ver o que pede. Recorrendo ao teorema do valor médio Lagrange, mostre que f de 2 está entre 3 e 9. Ah, isso aí tu pode usar o teorema do valor médio, aquele velho conhecido lá, né? Que a derivada num determinado valor é igual, para um determinado intervalo, é igual ao f Certo? do x final menos o f do x inicial dividido pelo x final menos o x inicial. É como se tu estivesse encontrando o coeficiente angular ali diretamente. Ok, ok. Então, E é só ver. Tem de ser, quais são as condições? Tem de ser contínuo e derivável, não é? isso, Ok, exatamente, para que o teorema do valor médio valha, né? Uhum, isso aí. ok, ok. Isso tem na. Bem, eu não sei se tu tem uma apostila com isso, mas eu posso te enviar. Tá? Ok, ok. Bem, entendi. Bem, olha só, eu vou fazer o seguinte, já que a gente tem um minuto só de aula, eu vou pegar e vou enviar essas apostilas que a gente usou aqui. Lá tá toda essa matéria mais básica, tá? Eu vi que o teu professor aí, ele cobra umas coisas muito teóricas, talvez tu não vai conseguir entender bem se tu não ver alguma coisa prática antes.
Então, acredito que isso ali é suficiente. Eu vou te mandar também um slide aqui bem importante sobre. Deixa eu ver se eu acho aqui isso. Sobre essa parte aí de bem, que aqui integrar já acho que não vai ser legal. Eu vou procurar depois um negócio. Bem, tem tudo no livro que eu te mandei aqui. Ok, Nesse depois livro eu aqui, ó. passo, depois eu passo uns Toda essa olhos. parte teórica que tu quer, eu acho que tá com mais explicações lá, tá? O professor pôs muito rápido as coisas ali, sem explicar direito, sem exemplo. Nos primeiros capítulos desse livro tem uma parte bem teórica para te ajudar. Tá bem, tá bem. Ora, obrigado. É, esse com certeza é o livro mais forte que tem desse assunto aí na Tá bem, matemática. tá O bem. Stuart é usado em tudo quanto é faculdade. Beleza? Tá bem, olha, muito obrigado. Eu que Ah, agradeço. eu não sei se podias mandar o calendário para marcarmos para a próxima semana. Claro, posso mandar sim. Só vou preparar as coisas aqui e mando, tá bom? Ok, ok. Olha, muito obrigado e desculpa que tive de estar sempre a cancelar e pá, isto com o trabalho é complicado. Não se preocupe, eu sei como é. Mas, mas olha, obrigado mesmo e pá, vou ver se marco mais algumas, pelo menos uma por semana, para, Perfeito, meu amigo. para entrar nos horas. Tá bem? Tá, qualquer coisa é só me chamar. Valeu. Tá bem, olha, muito obrigado. Eu vou mandar os Agradeço. slides todos, que assim já fico. Muito bom, eu agradeço.